Como eu saí de uma renda de R$ 1.500 para 10 mil por mês? Se você quer saber passo a passo o que eu fiz para conseguir alcançar esse pico de 1.500 para 10 mil por mês, fique comigo até o final. Prometo que vai fazer sentido, que você já vai sair desse vídeo com passo a passo para você aplicar e conseguir expandir ali seu faturamento na sua vida como um todo também. Então, antes, rapidinho, só falar quem eu sou, para quem não me conhece, você caiu de paraquedas por aqui, meu nome é Amanda, seja bem-vindo ao canal Querida Gratidão. Aqui falamos sobre yoga, desenvolvimento pessoal, Hélio Couto, Abraham Hicks, então, tudo que eu encontro relacionado ao desenvolvimento pessoal como um todo, tanto no nível espiritual, quanto no nível de prosperidade, de relacionamento, de ter uma vida mais plena, eu sempre testo, estudo, testo, aplico, vejo o resultado e trago aqui para vocês também. Então, bora lá. Bom, tudo começou ali quando eu fazia mestrado. Antes disso, eu não tinha renda. Meus pais me bancavam quando eu fazia engenharia. Para quem não sabe, eu moro aqui em Porto Alegre, nesse exato momento que estou gravando esse vídeo. E eu vim aqui para o Rio Grande do Sul estudar, em 2012. Fiz engenharia na FURG, em Rio Grande. Terminei a engenharia, naquela época eu ganhava uma bolsa de R$ 400, então eu nem contabilizo muito. Me ajudava mais ou menos ali, mas ajudava de alguma maneira. Mas ali meu pai que me bancava, terminei a engenharia, vim para Porto Alegre, subi o estado, e aqui eu comecei a fazer o mestrado. Aí o mestrado era 1.500 e já consegui me bancar com esse valor. Vez ou outra, quando a coisa apertava, meu pai me bancava, porém eu não tinha qualidade de vida. Eu morava num cubículo, a minha casa é pequenininha, mas ela toda organizadinha e tal, então eu tenho um certo conforto. Mas no cubículo que eu morava, que realmente era um cubículo, era um ovinho. Eu vou ver se eu acho fotos e coloco na edição aqui para vocês, mas eu tenho um vídeo que eu falo sobre esse local. Inclusive, tenho vários vídeos que eu gravava lá no canal, que meu canal é antigo, que era uma casinha de madeira. E aí lá eu pagava 750 com tudo, água, luz, internet, e o resto do dinheiro me virava no mês. Ia a pé, voltava a pé do laboratório e tal, morava perto da Universidade da URGS, na Federal daqui de Porto Alegre, onde fazia mestrado. E às vezes, quando faltava grana, meu pai me ajudava. Então, eu tinha que me virar o resto do mês com R$ 700, mais ou menos. O resumo da ópera era isso. Só que aí eu percebi, nesse período, era muito pouco. E eu não gostava de depender dos meus pais. E eu já não era muito novinha, porque eu estava no mestrado. Quantos anos que eu tinha? Acho que uns 25 já. Por aí, não lembro agora. Então, eu sempre fui muito orgulhosa. Isso é bom e é ruim, tá? Porque às vezes, por orgulho, a gente deixa de receber ajuda de quem pode nos ajudar. Mas eu não aguentava mais depender do meu pai, porque eu dependia dele desde pequena. Eu queria poder logo trabalhar e ter minha renda financeira. Mas na época ali eu não consegui nenhum emprego que fizesse sentido na área de engenharia, que você engenheiro vai me entender. E tem de engenheiro trabalhando como Uber ou trabalhando em outras áreas que não tem nada a ver. Porque não tem empregos na área, ou tem empregos que pagam muito pouco para o nosso humano, tá? Detalhe, nada contra Uber, tá? Mas se a pessoa faz engenharia, ela não quer trabalhar como Uber, ela quer trabalhar como engenheiro, ou algo do gênero. Mas enfim, seguindo. Eu comecei a pensar, como eu posso... Aqui é o primeiro insight, tá? Então, se você está fazendo outra coisa enquanto me escuta, já pare e anota. Como eu posso fazer mais dinheiro? Porque 700 pila, 750 é muito pouco para sobreviver. Não posso ter um espirro, não pode ficar gripada que falta dinheiro. Como é que eu posso fazer dinheiro? Nessa época eu já estudava O Segredo, Lei da Atração e tudo mais, mas eu ainda tinha muita crença relacionada a dinheiro por conta da minha criação. A minha família, ela nunca implantou em mim de maneira inconsciente, tá? Porque isso não foi de maneira consciente. Eles me passaram aquilo que eles aprenderam com os antepassados deles. Eles nunca implantaram em mim crenças de você não pode aprender sobre conhecimento. Tanto é que eu estudei pra caramba, gente. Depois que eu terminei ali o ensino médio, eu devo ter ficado mais o quê? Quase uns 10 anos estudando. E não fiz doutorado, porque não valia financeiramente, mas possivelmente se eu tivesse feito doutorado, talvez eu não estivesse bem financeiramente. Porque, infelizmente, no Brasil, né, é essa a nossa realidade. Mas aqui, saindo do realidade do país e eu co-criando minha realidade, que aí a gente sai desse fluxo de depende do Brasil, que era a visão que eu tinha, para o que eu posso fazer com as condições que eu tenho, tá? Então, eu nunca tive dificuldade de aprender nada. Tanto é que eu sou engenheira, com mestrado em biologia celular e molecular, engenharia bioquímica, com mestrado em biologia celular e molecular,
Estou fazendo uma pós em marketing, já trabalho com marketing há algum tempo, dou aula de yoga, montei uma agência, então é bizarro, assim, cada uma coisa parece que não tem nada, nenhuma relação com a outra, mas enfim. Nessa época eu pensei como é que eu posso, de alguma maneira, fazer dinheiro extra. Ah, faz bolo no pote, docinho, não, alguma coisa que não comprometa meu trabalho no laboratório. Algo trabalhar online, beleza. O que eu posso fazer? Que conhecimento que eu tenho, que eu sei que me transformou em algum nível, que eu posso proporcionar esse conhecimento para transformar outras pessoas também. Yoga. Na época da engenharia, eu praticava yoga e me ajudou a controlar a ansiedade, crise de pânico, a superar ali o luto da minha tia. Tem outros vídeos que eu falo sobre esse assunto também, mais aprofundado ali, né? E eu falei, bom, eu sou engenheira, não entendo nada de anatomia. Preciso fazer um curso, então, para aprender a ensinar. E aí eu fiz um curso de formação para professor de yoga e comecei a dar aula de yoga. Mas aí eu pensei, tá, vamos dar aula de yoga, talvez aula nas praças, convidar as pessoas. Só que quando eu terminei o curso, estava na pandemia, então não tinha como dar aula presencial. Então o que eu pensei? Bom, vou ter que dar aula online. E aí eu comecei a estudar cada vez mais sobre tráfego pago, anúncios online, criação de conteúdo que eu já fazia, mas muito pouco. Era mais o YouTube mesmo, que é o canal mais antigo que eu tenho de criação de conteúdo na rede social, assim. Bom, aí eu comecei a estudar tráfego pago por conta. Lembra que eu falei que eu não tinha nenhum tipo de crença sobre aprender? Tinha crença sobre dinheiro, mas crença sobre aprender não, porque foi enfiado na minha cabeça que eu poderia aprender qualquer coisa, que se eu quisesse ser alguém no mundo, eu teria que estudar. E que eu teria que escolher. Ou eu trabalhava com a minha força física ou com a minha força mental. Força física, com o passar do tempo, a gente vai ficando mais fraco, vai ficando mais velho. E se eu não juntei dinheiro quando estava mais nova, me lasco quando estiver velha, velha com um monte de dor, tendo que trabalhar. Olha o que foi me enfiado na minha cabeça. Se eu estudar e trabalhar com a minha força mental, posso estar com 100 anos que eu ainda vou estar com a mente muito ativa. Se eu for saudável, obviamente. E eu vou poder construir muito mais dinheiro porque valorizam mais força mental do que força física. Foi o que foi me passado. Então, eu não tenho crença em aprender. O que eu quiser aprender, eu aprendo. Falo inglês, falo francês. Se quiser aprender mandarim, eu aprendo. Então, eu não tenho crença sobre merecimento de aprendizado ou crença sobre aprender algo novo. Mas temos crença sobre dinheiro. Ainda tem um pouco, tá? Mas na época tinha mais. Então, eu pensei, bom, vou virar professora de yoga. Comecei a estudar sobre tráfego pago. Comecei a fazer anúncios. Começou a vir os primeiros alunos vieram de grupo de Facebook, inclusive fica já a dica para você que quer começar alguma coisa, grupo de Facebook ajuda bastante nesse processo, de maneira gratuita, né, aí tem outros grupos que tem que pagar, e aí foi movimentando as coisas, isso lá em 2020. Aí começou a entrar mais dinheiro, daí a minha renda saiu de 1.500 para 2.500, aí foi aumentando, chegando aí na casa dos 3.000, aí eu comecei a trabalhar com marketing também, aí foi multiplicando a renda, e mas o boom mesmo, eu fui para uma agência de marketing, quando eu vou fazer propaganda aqui, uma assessoria de marketing. Trabalhei lá atendendo os clientes, depois trabalhei como copywriter, atendi marcas grandes que vendem banheiras, marcas grandes que vendem sapatos, para não fazer propaganda. Aprendi muito, tive que lidar com tudo quanto é tipo de pessoa. Deixa eu pensar, o que mais? É muita coisa que eu quero resumir para não ficar muito grande esse vídeo, porque são algumas coisas que eu já falei em outros vídeos, mas eu estou fazendo um compilado aqui do Balinha do Tempo. Então, eu comecei com 1.500 de mestrado, aí com yoga já pulou para 2.000, 3.000 depois, com o passar do tempo, né? Ainda dou aula de yoga, mas bem menos hoje. Antes eu dava bastante, estava todo dia. Hoje, desse momento que eu estou gravando esse vídeo, eu dou aula 2 vezes na semana, por falta de tempo mesmo. Aí depois fui criando uma esteira de produtos, desde iniciante até o mais avançado, desde aulas de yoga a partir de R$ 12, que ainda existe, caso você queira. Aula ali iniciante, primeiro contato com yoga, até um acompanhamento com aulas gravadas, aulas ao vivo, que a pessoa vai pagando todo mês, até ali lançamentos, como Invertidamente, que eu abro de tempos em tempos para ensinar as pessoas a fazer invertidas, e assim eu fui monetizando meu dinheiro. Comecei a estudar sobre planejamento financeiro, eu sabia um pouco do que meu pai tinha me ensinado sobre fazer a planilha de gastos, né, o que eu recebo, quanto que eu gasto, quanto que sobra, mas aí eu paguei um curso de investimentos. Não vou fazer propaganda aqui, tá? Mas qualquer curso ali de investimento que você confie faz sentido, que você já estudou ali,
foi atrás do conteúdo daquela pessoa, viu que se a pessoa é séria. Eu paguei o curso para aprender a investir o mínimo, pelo menos, ali em Tesouro Direto, entender o que era taxa Selic, como investir em fundos imobiliários, coisas desse gênero. Então, ali eu comecei a entender que eu tenho que fazer o dinheiro render para mim de maneira passiva. Então, percebam, eu saí de mestrado para monetizar o meu conhecimento, para transformar a vida das pessoas como transformaram a minha no passado. Então, percebam, tudo aquilo que você sabe que pode causar uma transformação para alguém, pode melhorar o mundo, você deve trazer para o mundo. E a nossa moeda de troca aqui é dinheiro. Então, como eu posso ajudar outras pessoas, monetizar com isso e trazer transformações? Primeiro ponto para a prosperidade, tá? Foi ali que a coisa começou a virar. Começou a entrar mais dinheiro, teve um sobe e desce, eu fiz algumas dívidas que eu deveria ter feito, mas eu aprendi a lição e aprendi a fazer o dinheiro trabalhar para mim. Porque se só depende de eu estar ativamente trabalhando, se eu ficar doente, estou lascado. Entende? Porque em nenhum momento nessa linha do tempo eu era CLT, tá? Eu fui pouquíssimas vezes CLT. Então precisa que eu esteja trabalhando. Se eu não trabalho, não recebo. Então, como é que eu posso fazer dinheiro de maneira passiva? Segundo ensinamento que eu quero passar para vocês. Gente, estou lavando roupa, espero que o barulho da máquina não me incomode. Monetizar o meu conhecimento para transformar a vida das pessoas. Segundo aprendizado é como fazer esse dinheiro trabalhar para mim passivamente, já que já entrou mais dinheiro. E aí, através de investimento, pode ser, sei lá, comprando casas e vivendo de aluguel. Pense nas infinitas maneiras que você tem hoje, o que você pode alcançar, que você acredita que pode alcançar, tem meio desse ponto também. E se você não acredita, você não vai conseguir. Essa é a realidade. Essa é a realidade sobre o merecimento ali. Então, como eu posso fazer dinheiro de maneira passiva? Que seria assim eu estar trabalhando ativamente. Primeira coisa que veio na minha cabeça foi investimento. Então, eu tenho dinheiro ali rendendo, começou a multiplicar minha grana. E aí o boom mesmo foi quando eu cansei da vida que eu estava, porque eu tinha mais dinheiro, trabalhava com as aulas de yoga e assessoria de marketing, mas ainda estava endividada porque fiz dívida, porque entrou muito dinheiro e eu não soube administrar no momento que trouxe muito dinheiro. Então, boa parte do dinheiro ia para pagar a conta, pagar a dívida, não sobrava nada. Então, eu voltei meio que para a estaca de 1.500, recebendo mais de 3.000 reais por mês. Falei, cara, eu tenho que resolver a minha vida. E aí, toda vez que eu tentava conversar onde eu trabalhava, não tinha perspectiva de aumento salarial, me enrolavam, falavam que ia ter aumento salarial e nunca vinha, aquela promessa, e trabalho. E, cara, eu tô cansada disso, vou procurar outras opções. E aí foi quando surgiu a possibilidade de trabalhar como CLT, ganhando 3 vezes mais do que eu ganhava. Já trabalhei como CLT no passado, não curti, porque eu sou acostumada com o PJ tem liberdade, trabalha na hora que quer e tudo mais, então foi complexo, mas eu fui porque eu precisava de dinheiro para resolver as dívidas que eu fiz para poder voltar a guardar dinheiro. E aí, nesse processo todo, eu recebi mais dinheiro, porém trabalhava que nem uma doida também. Não estava feliz porque a minha chefe não sabia delegar, então uma hora ela liberava, outra hora ela me prendia e eu não conseguia me desenvolver. Dessa maneira, ela pediu, né, as contas, fez eu pedir as contas ali, e me mandou embora. Isso foi numa época, que já foi agora em 2024, em que teve os enchentes aqui em Porto Alegre. Graças a Deus não aconteceu nada comigo, nem chegou água aqui, não fiquei ilhada, mas eu fiquei sem água e sem luz algumas semanas por conta de todo o transtorno que aconteceu aqui. E nesse período, era impossível conseguir um emprego novo, então eu só tinha o dinheiro da rescisão, porque ela me mandou embora, o salário daquele mês, tinha as contas para pagar, então mais ou menos eu tinha mais ou menos dinheiro para 1 mês e meio, se contando com os meus pais, que eu tenho ali esse apoio familiar, né? Tava desesperada, porque eu não queria voltar para casa e já tenho 30 anos, gente. Então, o que o meu ego falou? Nossa, voltar para casa com 30 anos, devendo Deus e o mundo, não sei o que, blá, 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 blá. Então, eu tava desesperada, porque eu não queria voltar para casa, numa situação ainda que desempregada, com a mão na frente e atrás, com dívidas e com pouco dinheiro guardado. Comecei a correr atrás de fila. Eu sabia do risco que eu tomava quando eu saí da assessoria de marketing para ir para um CLT, mas eu não esperava que seria se mandar embora. Nunca me aconteceu isso, mas esse caso foi esporádico, porque sei bem claramente dentro de mim que a culpa não é minha. Eu dei todo o meu melhor, porém, a minha chefe era bipolar e não deixava eu trabalhar, então era impossível eu conseguir gerar algum retorno se eu não consigo trabalhar.
E consegui emprego em outro lugar, só que ficava lá pro lado do aeroporto, muito longe da minha casa, teria que pegar 2 anos para ir, 2 anos para voltar, ganhando menos do que eu ganhava no CLT, ganhando a mesma coisa que eu estava ganhando na assessoria que eu trabalhava. Eu falei, cara, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Tipo, esse sobe e desce, eu quero crescer, eu quero progredir, eu me arrisquei para poder ter dinheiro, tô só me lascando, né? E aí eu comecei a perceber que eu estava travando todo o processo. Perceba, eu dei bons e depois me endividei, como se eu falasse o seguinte: ok, tá ganhando mais que 1.500, você não merece, então bora gastar todo esse dinheiro com dívida. Aí então não adiantava ganhar mais porque eu estava endividada, e eu não percebia que eu entrava num padrão. Toda vez que eu conseguia juntar dinheiro, acontecia algum imprevisto, estragava alguma coisa, ficava doente. E ali eu fui percebendo, pô, tu fala sobre isso, fala sobre hidratação, sobre merecimento, sobre fazer acontecer, manifestar as coisas, e não tá conseguindo manifestar para você, caramba. O que tá dando de errado? E aí eu comecei a estudar muito, 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 muito mais a fundo o Hélio Couto, os Abraham Hicks, com muito mais afinco, falar, cara, onde eu tô errando? Percebi que eu estava errando na parte do merecimento. Porque lá atrás foi inserida em mim padrões de dinheiro não dá em árvore, tem que vender almoço para comprar janta. E eu achava que eu já tinha superado tudo isso, mas pelo visto, não. Então, conforme eu via muito dinheiro entrando, eu dava um jeito de acabar com aquele dinheiro. Conforme eu via um emprego CLT vindo, que estava me dando possibilidades, eu começava a procurar coisas para dar errado. A vizinha colocou um negócio no varal ali, ó, tá fazendo sombra aqui, mas enfim, vai ficar assim mesmo, gente. Eu não tenho outro horário para gravar, não. Vou ver se eu consigo melhorar aqui. Enfim, voltando. Dá para me enxergar, dá para me ouvir, beleza. Eu pensei, tá, vou movimentar. Meu Deus, me mostre os caminhos. Comecei a pensar. Eu mereço fazer dinheiro, eu mereço crescer, eu sou muito foda, eu me dedico. Eu mereço ter dinheiro sim, eu mereço ter prosperidade. Não é só para pagar as contas, é para poder sobrar, para viajar, para ter qualidade de vida, para proporcionar qualidade de vida para os meus pais, que eu nunca pude fazer isso. Então eu fui começando a trabalhar essa ideia. E falando, 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 como se fosse muito arrogante mesmo. Mas uma arrogância em que eu não queria passar por cima de ninguém. Uma arrogância de fazer que eu mesma aceite que eu sou foda, que eu sou boa. Eu sei que eu sou boa. Porém, a gente foi ensinado que temos que ser humildes. Não podemos falar que somos bons. Que eu fui começando a ressignificar, e limpar, e limpar, e limpar os paradigmas, limpar as crenças. E aí eu fui confiando. Então, entra o terceiro ponto. Confiar. Eu me arrisquei, mas eu não confiei no todo. E agora eu confiei. E o todo você pode classificar da maneira que você achar melhor. Deus, Alá, universo, eu falo todo porque a ideia não é trazer nenhum vínculo religioso. Se eu falar Deus, as pessoas podem classificar de uma maneira errada. Então, o todo, o universo. Falei, meu Deus, eu sei que o que de pior pode acontecer na situação que eu estou. Isso é a melhor frase que você pode falar para se acalmar. Já anota também. O que de pior pode acontecer? Voltar para casa, morar com os meus pais. Eu vou ter teto, vou ter comida, não vou passar necessidade. Então, ok, se nada der certo, vou voltar a passar, morar com os meus pais, mas eu não vou morar debaixo da ponte. Então, calma o coração. Ali eu dei uma acalmada. Tem dinheiro até mês que vem. Se até mês que vem não resolver a vida, você volta para casa. Okay. Comecei a procurar grupos de Facebook novamente, me ajudou lá atrás, na época do mestrado. E comecei a pegar freelance. Conheci pessoas maravilhosas que começaram a me ajudar. Aí fiz uma LP aqui, fiz um. LP é uma página de vendas curtinha, tá? O design. E a copy. Fiz ali um panfleto para uma moça de Londres. E assim as coisas foram movimentando. Quando eu fui ver, eu pensei, cara, eu vou precisar abrir uma agência? Não queria, porque eu sei os BO que é abrir agência, tá muito trabalhoso. E apesar de ter conhecimento, eu já trabalho com isso há muitos anos. Abri uma agência e comecei a atender. Dali eu consegui ter a mesma renda. Em quanto tempo? Em 2 meses eu tive a mesma renda que eu estava tendo na no CLT que eu estava, que era uma clínica dermatológica, trabalhando de casa, onde eu quiser com internet. Chamei um amigo meu para ser meu sócio, daí ele cuida da parte financeira e a parte ali, legal, né, de contratos e tal, ele é advogado. Começou a entrar mais dinheiro. E aí, quando eu dei uma acalmada e melhorou a situação aqui das enchentes, o emprego que eu tinha conseguido, que eu não estava conseguindo começar, porque estava tudo inundado, que ia para lá do aeroporto, ia pagar menos do que eu estava recebendo nesse rolê todo. De alguma maneira, a enchente me ajudou. Porque se não tivesse tido enchente, assim que a mulher me mandou embora,
Uma semana e meia depois eu consegui esse outro emprego, que ia me pagar menos, porém eu ia conseguir me bancar por um tempo, tá? Não ia ter luxo nenhum. Ia continuar endividado. Só ia pagar o básico e Deus sabe como é que vai pagar a dívida. Ficou tudo parado porque eu estava inundado. E eu precisava fazer dinheiro, porque senão eu estava trabalhando lá no próximo mês, com enchente ou não. Eita, janela, que não me ajuda. Com, com enchente ou não, eu tinha a conta para pagar, né? Não? E eu não tô sendo. E eu não tô tirando a empatia de quem passou por perrengue piores que o meu, tá? Que perdeu tudo. Mas essa é a realidade, tinha que fazer dinheiro de alguma maneira. Quando tudo voltou à normalidade, eles me chamaram para começar a trabalhar, eu já estava recebendo mais do que eu iria se eu estivesse lá, sem ter que sair de casa. E lá eu teria que pegar 4 ônibus por dia, gente. Só o fato de eu ter falado na minha mente que eu sou foda, que eu sou merecedora, que eu consigo tudo, eu soltei para o universo me ajudar. Me movimentei até onde eu podia, indo nos grupos, pedindo indicação, falando com os amigos. E o universo foi trazendo os meus clientes, os meus primeiros clientes da minha agência, da Recria, que hoje eu trabalho mais social. Tráfego pago também, mas a frente principal é social ali de conteúdos. Peguei a maioria de indicação. Pouquíssimos vieram de anúncio. Foi anúncio do universo. E ali depois veio uma. Como a assessoria que eu estava antes é uma franquia e era semipresencial, surgiu a possibilidade de eu trabalhar em uma franquia dela no Belém do Pará, totalmente online, e aí já aumentou mais a minha renda, daí pulou para R$ 7.000 mais ou menos. Aí foi quando eu comecei a ter um mini luxo. Comecei a comprar roupas novas, comecei a me permitir ir em outros restaurantes chiques, em rodízios, porque antes eu estava só pagando dívida, gente. E aí foi quando eu comecei a melhorar ali o financeiro, que foi em. Comecei a trabalhar lá em maio, foi em junho, não lembro agora. Aconteceu muita coisa esse ano, muito rápido. Acho que foi em julho que eu comecei a me dar o luxo de fazer coisas que eu não fazia há muito tempo, porque não sobrava dinheiro. Essa é a realidade. E aí eu comecei a guardar dinheiro, comecei a investir mais ali na corretora de valores, com o conhecimento que eu aprendi lá atrás, um curso que eu fiz. Perceba que uma coisa vai puxando a outra. E o boom é o que aconteceu agora. Eu tenho que terminar de gravar esse vídeo logo que tem reunião, mas vamos lá. Foi que quando eu menos esperava, início do ano, na verdade, ela vai voltar lá atrás, espero que vocês consigam entender esse meu raciocínio de vai e volta. Início do ano eu falei para mim mesma que esse ano eu iria estar no mínimo com uma renda de R$ 10.000. Não sabia como, podia ser pelo YouTube, pelas aulas de yoga, pelos meus fixos. O universo me manda o dinheiro de R$ 10.000 por mês, da maneira que for mais fácil, da maneira que eu resisti menos. E soltei, tá? Então, já estava chegando em 7. E aí, agora, em outubro, início de outubro, do nada, uma conhecida que trabalhou comigo me ofereceu a possibilidade para ir trabalhar em uma outra assessoria de marketing, juntamente ali, tipo, separando as coisas, né? Minha agência com a assessoria, que é mais a parte estratégica e direcionamento, e a agência eu faço design, faço a copy, tem freelancers que me ajudam, né, também, e faço a parte de anúncios, mas é para clientes menores, tipo, negócio local, pessoas que estão começando, e aí eu adapto o tipo de pacote de acordo com a realidade da pessoa que eu posso entregar, de acordo com o que ela precisa naquele momento. As assessorias é cliente acima de 5.000, 10.000, pessoas influentes, então são pessoas que têm dinheiro para pagar toda uma equipe mais estruturada, né? Me chamou para trabalhar numa outra assessoria, mais voltada para tráfego pago, em que eu ia ganhar o dobro do que eu estava ganhando nessa assessoria que eu entrei no meio do ano, em maio, junho, e ainda teria um monte de bonificação e crescimento, e blá, blá, blá. Então, somando atualmente, eu aceitei, sendo um desafio, eu estou curtindo bastante. Estamos em outubro, estamos dia 21 de outubro, então eu estou no começo dessa outra empresa, tá? Mas ali no final do mês, somando tudo, todas as minhas rendas, vai ser a primeira vez que eu vou bater ali os meus R$ 10.000. Somando, então, a Recria, somando essa assessoria nova que eu estou, somando os meus investimentos, os rendimentos dos meus investimentos, e somando aulas de yoga, e somando o YouTube. O que vem ali dos meus anúncios, tudo vai dar R$ 10.000, eu fiz o cálculo. E aí eu falei, meu Deus, consegui! Foi em outubro para novembro, na verdade. Mas aconteceu esse ano. Eu não limitei o mês. Eu falei, início do ano, meu Deus, eu vou ter uma renda de 10.000 por mês. A ideia não é torrar esse dinheiro, né, gente? Não, eu vou me lascar com dívida de novo. É viver com o mínimo, de maneira confortável, investir o resto, fazer multiplicar, e é isso aí.
Então, qual é a sacada que eu quero trazer para vocês aqui agora? Para fazer dinheiro, você tem que pensar nas infinitas possibilidades, como eu posso multiplicar meu dinheiro com o conhecimento que eu tenho, transformando vidas, como é que eu posso ter uma relação melhor com o dinheiro. O dinheiro, eu não gosto de gente sozinha que só guarda. Então, o guardar meu é investir. Então, eu emprestei dinheiro para instituições ali fazerem mais dinheiro e me pagar dividendos, por exemplo. Então, o dinheiro não está parado, tá? Ele está ali em ação e movimento. Alegria, confiança. Eu confio o tempo todo que o universo ia me ajudar, que tudo ia fluir, que as pessoas, as possibilidades iriam vir até mim. Fui atrás, fiz o que eu podia fazer até onde dava e soltei o resto. Eu acho que a essência é essa, então, seria monetizar o seu conhecimento, confiar no processo, planejamento e organização financeira, sempre viver com menos do que você fatura. Por exemplo, agora que eu vou começar a faturar mais 10 mil, né? A ideia é viver com menos da metade disso, para conseguir multiplicar bem o dinheiro ali, crescer de fato. Ai, tem bastante coisa aqui para falar, gente, mas não tenho mais tempo. É esses 3 pontos, a alegria, soltar para o universo, para que todas as coisas funcionem para você. Então, dessa maneira, eu saí de 1.500 para 10 mil por mês. Vai ficar gigante esse vídeo que eu já tô percebendo, já tô me ligando. Mas falei do fundo do meu coração, tentei ser o mais didática possível, uma linha do tempo possível ali. Tudo que eu falei aqui você também pode aplicar na sua realidade, monetizar o teu conhecimento, aprender a gerir melhor o seu dinheiro, viver com menos do que você ganha, aprender a confiar mais no universo, fazer tudo que você pode fazer até certo ponto e deixar para o universo fazer aquilo que você não pode fazer, e trabalhar suas crenças, gente. Trabalhe as crenças. Se você não acredita que vai fazer dinheiro, não vai vir. E eu sabia que ia ser muito bom na minha cabeça do nada cair 10 mil reais. Então, eu fui crescendo gradativamente à medida que eu fui acreditando. De 1.500 foi para 3 mil, foi para 4, foi para 7. Agora eu já sei que eu consigo trabalhar e eu consigo acreditar que esse dinheiro pode vir para mim. Aí bateu 10 mil, agora a próxima meta é 15, é 20, assim a gente vai indo. Então, esses insights que eu queria trazer para vocês hoje. Assiste esse vídeo quantas vezes for necessário, porque tem vários insights valiosos aqui no meio. Anota tudo, começa a aplicar. Depois me conta como é que foi. Já deixa nos comentários se você gostou desse vídeo. Já envia para os seus amigos. Se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Eu vou deixar aqui uns vídeos de reprise para te auxiliar nesse processo, principalmente nessa parte de merecimento, tá? Porque nada adianta fazer isso tudo se você não acredita que você pode ter aquilo, se você não acredita que você pode conseguir dinheiro. Não vai vir. Então, vamos trabalhar merecimento. Um beijão e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal.